Já pude assistir a nova obra A Batalha da Rua Maria Antônia e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. A Batalha da Rua Maria Antônia segue a história justamente de um núcleo estudantil de filosofia da USP que está tentando fazer um movimento revolucionário contra justamente a ditadura militar ocorrida no Brasil. Então, eles começam uma série de votações nas mais diversas faculdades, porém, a faculdade que está ao seu lado não concorda com essas mesmas, fazendo com que surja uma batalha civil por si só nessa rua. Mas o que será que acontecerá com esses personagens e com essa votação ao final? A Batalha da Rua Maria Antônia é um filme que, de fato, eu não tinha visto nada sobre. Eu sei que passou em alguns festivais, foi um filme comentado em certos setores, né, das festividades cinematográficas, mas eu não fui muito atrás, eu não tive tanto interesse, mas olha, eu não poderia estar mais errado possível de não ter ido atrás de tal obra. Isso porque temos aqui um filme nacional que compreende sua forma e conteúdo plenamente. É um filme que, de fato, se dispõe a ser uma narrativa sobre essa batalha que ocorreu, né? Essa batalha cívica que realmente ocorreu nas ruas de São Paulo contra a ditadura, contra toda essa opressão. E, de fato, tudo aqui é fotografado, filmado, dirigido e narrativamente feito com o intuito de mostrar com fidedignamente, mas não somente isso, né? Não somente um viés de verossimilhança, mas com uma mensagem também, toda essa história e essa batalha que foi essa batalha da Rua Maria Antônia em si. Acompanhamos aqui a personagem de Lilian, uma personagem que é meio ausente a essas questões. Ela não tá nem para um lado nem para o outro. Ela só não quer que esses confrontos ocorram. Ela é uma personagem bem pacifista e que de fato não demonstra tanto interesse nessa política, né, que se estabelece no mundo universitário. Ela é assim como nós, ela é introduzida a esse mundo e você acompanha pelas óticas dela. Afinal, ela não sabe nada sobre esse mundo político e vai o conhecendo pela ajuda dos seus amigos, né? Outros personagens, e você começa a ficar a par dessa situação. Então você tem de fato uma personagem que representa, né, o espectador. Você é alheio a essas questões da época, afinal, a maioria que vai assistir esse filme talvez não conheça as questões da época, né, em tanta nitidez assim, e você vai conhecendo e acompanhando através dessa personagem que acaba sendo a figura mais protagonista. E ela é a mais protagonista porque, de fato, todo mundo ali tem certo protagonismo, né? Todo mundo ali tem seu momento, sua atração especial, mas ela é a que se destaca por mais se identificar com o espectador. E o filme tem consigo certos aspectos interessantes em sua estética. Ele se utiliza de planos sequências para determinar as horas em que se passam os eventos que estão apresentados no filme, né? Então, você acompanha a hora 1, antes da batalha em si, a hora 2, a hora 3, etc., até chegar à batalha, né? Enfim, e todo aquele ritmo frenético que ela representa e um ritmo libertador, né? Afinal, é uma batalha a favor da liberdade de certas formas. Então você acompanha tudo em plano de sequência, deixando o ar muito documental. É um filme que tenta ser constantemente documental. Ele tem esses ares de verossimilhança, né, nele, embutidos. E é justo, porque ele está tentando contar uma história da maneira mais realista possível para tentar se assimilar aos eventos, né? Afinal, conhecemos muito pouco sobre essa batalha. Eu acho que o próprio filme reconhece isso. Muitas poucas pessoas sabem de fato que isso aconteceu, porque foi meio abafado, meio escanteado. E o filme tenta deixar isso em exposição. Você começa a entender mais ou menos o que ocorreu nesse dia e quais foram os enfrentamentos que aconteceram em si. Então a estética realmente compreende o trabalho feito aqui. Tudo também é filmado em uma porção preto e branco, né, para também simular, né,
essa verossimilhança. A câmera é muito granulada, toda a fotografia tem esses grãos pela tela, né? Que acaba contribuindo, de fato, para o estabelecimento dessa narrativa, do seu período. Você sabe muito bem onde é localizado tudo ali e como funcionaram os eventos em tempo real daquele acontecimento trágico da batalha. E você acaba tendo toda uma visão por cima sobre. E o filme apresenta tudo isso de uma maneira muito bela. Eu, de fato, acho que é um filme muito bem feito em toda a maneira que ele se propõe a ser verossimilhante, mas não sem motivo, não porque é realista por ser, mas é um realista para realmente demonstrar todos os mínimos de um evento que aconteceu e quase todo mundo esqueceu. Um evento que não poderia ser esquecido, um evento que representa a opressão brasileira. E a forma como ele conta essa história também é muito interessante, né? Porque ele alterna entre o ponto de vista dos personagens. Claro, eu citei aqui a Lilian como a protagonista, mas não é muito assim. Você vai acompanhar o ponto de vista tanto dos revolucionários, quanto de pessoas que estão à parte, quanto até mesmo dos professores, como eles observam esses atos e como eles se posicionam em relação a eles, né? Cada professor tem seus traços, os alunos são mais um coletivo, são poucos aqueles que não se interessam pela política em si, principalmente por eles estarem cursando filosofia e por eles terem esse argumento a favor deles, né? Afinal, eles querem pensar o mundo afora, então eles usam muito a política como base desse pensamento e justamente por isso que o filme retrata esses jovens, né, como revolucionários de certa forma, retrata eles querendo de fato ir atrás, né, de seus objetivos políticos, mas os professores são mais individuais, cada um ali funciona na sua particularidade. Eu acho que até o filme não explora tão bem isso, e nem a proposta dele, porque você vê, você observa que tem um desenvolvimento ali que falta em certas instâncias. É um filme curto, tem cerca de 75 minutos, se eu não me engano, então ele não ambienta muito nos professores, ele não está tão interessado nisso, mas você acompanha a perspectiva deles porque ela também fez parte dessa batalha revolucionária que aconteceu naquele ano. Então esses personagens, a estética do filme, a própria maneira como ele é narrado, né, seguindo horas e esses planos sequências que seguem essas horas, né, vai tudo corroborando para justamente um clímax, né, um conflito ali e um clímax que de fato são catastróficos, quase um petardo em tela, e o filme justamente propõe isso. Ele propõe isso ao justamente se jogar nesse clima de fazer parte desse grupo, né? De entender suas questões e querer lutar pelas mesmas. Você observa claramente que é um filme político que vem de uma ideia, mas que tem toda uma construção realista. É um filme enviesado e ele não deixa isso de lado. Ele, na verdade, grifa isso muito. Você nunca observa os vilões, eles sempre vilões, né? No caso, as pessoas da outra universidade que atacam, né, a Universidade da USP. Você observa eles de longe, você nunca vê suas faces, são como quase arqui-inimigos, né? Arqui-inimigos de faces veladas, né? Quase agentes do Estado mesmo. Então há um clima de repressão constante nessa obra. Você sente de fato que aqueles que se opõem a todos os protagonistas, você sente que tem um peso ali de um mistério, eles podendo ser agentes do próprio governo ou coisa do tipo, ou somente meros estudantes que têm uma raiva inerente a si de lutar a favor da ditadura, e você sente a todo instante esse conflito, né? Você sente muita predominância do realismo, mas também uma ideologia pautada e que não mina o filme em nada. Na verdade, até o ajuda, né? Porque ao se vender como ideologia, mas ser o mais verossimilhante possível, o filme é honesto com o espectador. Ele em nenhum momento tenta enganar ou fingir que ele não é ideológico ou coisa do tipo. É um filme ideológico, mas é uma ideologia que foi ali botada numa realidade, né? Foi colocada numa realidade na época que era justamente esse contexto de ditadura. Então não tem muito
como espectador, não ser refém dessa narrativa. E é ótimo isso, porque de fato você observa o lado dos protagonistas e os entende plenamente. E vê que não há erro naqueles atos. Talvez alguns personagens façam conflitos com alguns, né? Nessa trama mesmo dos protagonistas, dos personagens principais. Alguns personagens não concordam muito com os outros, etc. Mas isso não importa quando se trata do coletivo. O coletivo que essa organização da USP está tentando fazer contra essa tal ditadura. Então acaba por ser um filme muito instigante justamente nessas partes dos trejeitos dos personagens. Você os observa, os tenta entender e o filme faz um belo trabalho de desenvolvimento mesmo tendo esses 75 minutos. É um filme que com uns 6, 7 personagens nos desenvolve muito bem, justamente pela trama proposta, né? Você entende a ideologia deles, sabe o que eles defendem, e você entende a dinâmica ali que ocorre naquele pequeno grupo, naquele pequeno eixo. Tal eixo de personagens é somente preenchido de mais e mais desenvolvimento. É um filme que tenta desenvolver constantemente eles, justamente para ter esse tal realismo. Então acabou que eu achei bem interessante como funciona a proposta, né, a dinâmica de A Batalha da Rua Maria Antônia. É um filme que ele tem uma ideologia, mas ele é honesto com o espectador ao mostrar essa ideologia. Que tudo ali tem um propósito. Os personagens, que poderiam ser sem alma e somente ideológicos, eles têm uma construção, têm trejeitos, eles têm discordância em suas próprias equipes, mas isso não os deixa abandonar o coletivo. Esse coletivo que constantemente se volta contra essa ditadura, esses inimigos sem face. Isso tudo acompanhado por essa fotografia que de fato consegue dar forma para tudo ali que é mostrado. Você observa a verossimilhança, então é uma história que quer ser o mais verdadeira possível, principalmente ao mostrar os planos de sequências, né? Como se você estivesse na cena e como se a cena fosse um documentário, né? Como se tudo ali fosse real, um plano de sequência que não deixa espaço justamente para o questionamento do que é real ou não. Você sente que o longa tenta a todo momento te dizer que aquilo ali que está em tela é verdadeiro, junto dessa fotografia preto e branco que ambienta ainda mais nesse período, nessa época em que a coloração não tinha chegado ao certo, né, nas TVs. E você sente o impacto daquilo, você de fato acredita naquela história proposta, como ela bem quer fazer, mas sabe que ali por trás há uma ideologia, e uma ideologia que naquele contexto aplicado está 100% correta a partir do ponto de vista do espectador e da Lilian, que assim como o espectador não sabe muito bem o que está acontecendo. Então, por esses motivos, eu acabei achando A Batalha da Rua Maria Antônia um filme de fato muito interessante, que brinca muito com o real e as possibilidades que um realismo de hoje em dia, através de nossas técnicas, pode causar e dar a impressão ao espectador, né? É um filme que tenta conduzir esse realismo com mensagens políticas claras e com as atuações que de fato denotam os trejeitos dos protagonistas. Você sabe que ali tem muita paixão, tanto no contexto do filme quanto no fazer do filme. Você vê que os personagens ali emitem uma paixão constante em relação ao outro. É um filme que lida muito bem também com o erótico, mas eles estão nesse sentimento raivoso, né? Nesse sentimento eufórico, constantemente. É um longa construído nisso, porque são 75 minutos de batalha constante, né? Então, você vê de fato uma mini guerra civil ali que cada vez vai ganhando mais corpo. Então a euforia toma esses protagonistas que, junto de suas atuações, né, os atores são muito bons, porque eles conseguem dar esses trejeitos aos personagens no meio dessa euforia, junto com eles se quebrando, se machucando, etc. O filme dá todo esse contexto por trás também. Então, para a Batalha da Rua Maria Antônia, eu vou colocar aqui uma nota 8 de 10. Eu acho que é um filme que, de fato, ele tem muitas qualidades. É um filme que eu gostei bastante, principalmente de sua montagem, como seus planos de sequência funcionam, a maneira que é fotografado, etc. Tudo ali tem um motivo na fotografia. A forma do filme tem um motivo. Geralmente, hoje em dia, nada precisa ter motivo, é só ser bonito esteticamente. Mas não, aqui em A Batalha, de fato, funciona com uma forma eficaz. Além disso, a inserção desses personagens e desses núcleos narrativos que fazem o espectador cada vez mais lutar, né, a favor de quem
ele assiste, ou seja, você ama ao final os protagonistas, os personagens principais, mesmo com todos os conflitos, com todas as suas opiniões divergentes do suposto movimento que eles seguem, você gosta deles porque eles são reais. Tudo ali emana uma realidade, e uma realidade eufórica. É impossível não assistir um filme que tenta ser constantemente eufórico, né? Nessa batalha constante, e não sentir algo. E você sente justamente o que o filme tenta te trazer. Um sentimento de revolta em relação à ditadura, que é constante e presente nessa obra. Mas e aí, vai assistir o filme? Gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, se inscreva, comente. Eu sou o cara da cultura e tchau!